nós estávamos aqui, né, aqui, começou a gravação. A resposta à função de Heaviside, né? Isso aqui é relativamente simples, tá, gente? A gente tem uma equação diferencial desse tipo aqui, ó. Igual a F, constante, tá? Essa força é uma força que ela vale para um determinado ponto T0, ou seja, depois do instante T0, se você quiser colocar T0 igual a zero, pode ser também, tá? Como condição inicial para onde começa a ser exercida a força. Então, o objeto é deixado oscilando e num instante ele sofre a ação de uma força constante, né? E essa força fica sendo exercida sobre o objeto aí em movimento oscilatório. A gente vai dividir aqui por M. E força por massa e aceleração, né? Dessa forma, a gente tem essa expressão aqui que eu vou dar outros nomes só para simplificar. Então aqui vai ser o 2 gama. Aqui vai ser o ômega 0 quadrado. E aqui vai ser A. Tá? Então, agora a expressão está toda com unidade de aceleração. Você já pode ver aqui pelo primeiro termo que é uma aceleração. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, gente. Eu vou fazer uma mudança de variável. Só dar uma verificada aqui nas dimensões dela, para a gente não... Tá. A gente vai fazer o seguinte, ó. X menos A é igual à variável U. O que acontece aqui? A derivada de U vai ser igual à derivada de X. E a segunda derivada de U vai ser a segunda derivada de X. Tá bom? Dessa forma, ó, X dois pontos eu vou trocar por U dois pontos. Aqui vocês podem ver que a gente vai introduzir na equação diferencial. Aqui. Então, ó, o X dois pontos é o dois pontos. Bem aqui. O X ponto é o ponto. E X menos A, né? Vamos escrever aqui, né? Aqui é X menos A. Então eu vou escrever aqui isso como ômega 0A, né? Ou vou dividir tudo por ômega 0 quadrado? Não. Deixa eu só pegar aqui e ver o... Qual foi a... Qual é o termo que eu estou esquecendo? Esse detalhezinho. Aqui. Vou colocar assim, né? Pronto, só para que a gente não fique com inconsistência dimensional. Tá? Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. Vou passar para esse lado aqui. Ok? Por isso que eu estou colocando... Por isso que eu estou colocando essa variável assim, né? E aí, isso aqui se torna U. Aí o que acontece, gente? Nesse caso, para a função de Heaviside e para as funções dessa natureza, função de Heaviside e função que eu tinha colocado aqui de impulso retangular, né? Funciona dessa forma aqui. Com a diferença que o impulso retangular
ele demora um certo intervalo de tempo e depois ele cessa de existir. Então isso aqui se torna U. Vejam, isso se reduz-se ao problema de uma oscilação amortecida e não forçada nessa variável. Por isso que ele aparece essa solução bem aqui. Então esse A sobre ômega zero quadrado, ele vem porque a solução para essa equação diferencial dessa forma, para U, é essa parte. Então essa vem de bem daqui, né? Ou seja, o x vai ser U mais A sobre ômega zero quadrado. Aí você aplica as condições iniciais e chega aqui, né, nessa expressão. Que antes disso, né, o sistema estava em uma oscilação livre e depois ele, com esse impulso, ele assume uma outra forma, né? Desculpa, uma oscilação livre não, uma oscilação amortecida sem forçamento, tá? É por isso que ele assume essa forma bem aqui, né? Que é essa amplitude A menos ômega zero quadrado mais esse termo oscilatório aqui, ó. Então o A ele assume esses valores e A e B assumem esses valores aqui, ó. Tá? Se você quiser colocar aí em evidência, vai aparecer aqui, ó, A sobre ômega zero quadrado, aqui vai aparecer um A, né? Então dá para colocar aí tudo em evidência legal, tá? Então esse problema é relativamente simples de resolver sem você precisar usar a transformada de Laplace. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês, tá? Logo após esse exemplo, tá? São os operadores, as séries de Fourier, né? Yamoto, já usou no celular? Não, pode pegar não, me devolva aqui, por favor. É isso que eu tô levando, né? Pode pegar. Eu não preciso pegar, não. Tá, gente, desculpa que eu tava aqui. A Amanda pegou meu celular e eu não tenho agora retorno, eu não sei se vocês estão escutando ou não, né? Estão ouvindo, professor. Ah, maravilha. Tá bem, tô ouvindo. Beleza. Agora eu tenho. Gente, ele clica nesse botãozinho que tá na sua tela de ouvir, não tem? Uhum. Exatamente. Então tá, é o seguinte, ó, gente. As equações diferenciais que a gente está trabalhando, né, elas envolvem operadores lineares, tá? Esses operadores lineares, eles são lineares porque eles guardam essa característica de linearidade. Ou seja, se aplica o operador numa combinação aí linear, ele pode ser desmembrado em duas partes, né? A1 vezes a aplicação do operador em x1 e A2 aplicado em x2. Professor, Diga. o senhor pode desligar um dos microfones? Está dando muito eco. Verdade, Ou do GA desculpa. ou o seu. É esse aqui que eu desligo do GA aqui. Pronto. Então tá. Então, ocorre aí, né? Nesse caso, a gente pode fazer essa generalização, né? Já que A1, x1 mais A2, x2, né? Aqui a aplicação numa soma dá é igual a essa outra parte aqui, que é a parte não homogênea, tá? O que a gente pode deduzir disso, tá? Ah, tá, olha. Não pensei que tava alguém aí no fundo aí. Mas não, era só a Amanda aqui. Então as séries de Fourier são séries que nos permitem descrever funções como combinações de senos e cossenos. Então basicamente a gente vai escrever uma função f de t como uma combinação de senos e cossenos. Tá? Aqui eu coloquei só a parte do cosseno, mas você pode ter um coeficiente bj seno de ômega j t, mais um, sei lá, gama j, que é a constante de fase. Em geral a gente precisa dos dois. Tá? Eu coloquei aqui para exemplificar somente. Então, por exemplo, né, o problema
se reduz nesse caso, aqui ó, por exemplo, que a gente já resolveu, né? Um forçamento, como é que eu posso dizer? Um forçamento periódico, né? Se reduz a você achar, né, os coeficientes da série. No nosso caso, né? Aqui ó, você escreve XJ, né, como uma combinação de cossenos e senos. Cada termo é entendido como uma oscilação independente e a gente pode expandir essas funções em termos de série de Fourier. Esse delta aqui é muito parecido com o que a gente já viu. Vou subir aqui. Ó, lá no oscilador forçado. Então aqui é uma generalização desse forçamento. Tá? A gente escreve aqui isso como uma soma de senos e cossenos e vamos achar os coeficientes da série. Tá? Basicamente, gente, série de Fourier é isso. A gente pode tratar esse problema nessa perspectiva, tá bom? Guarde essa informação. Agora, vou ter que abrir meu e-mail aqui para baixar outra aula. Tá aqui. Bora ver agora. Aparentemente está ok. Pronto. Agora vamos iniciar essa aula 9, que envolve o problema das oscilações acopladas. Você pode trabalhar, por exemplo, o pessoal da engenharia elétrica usa bastante as séries de Fourier. Por exemplo, você tem um sinal elétrico. Ok, pronto. Na forma de uma função dente de serra. Como é que você vai fazer para trabalhar? Não dá, né? Aí você precisa expandir essa função força de forçamento em séries de Fourier, tá? A função quadrada, tá? Por exemplo, vocês veem rock, quem gosta de rock, acho que a Carla gosta de rock, né? Aquelas guitarras distorcidas, aquilo ali é promovida por uma alteração de timbre, né? E essa alteração do timbre é ocasionada pela alteração do sinal elétrico que é comunicado pela guitarra. Algumas bandas usam alguns, digamos assim, uns pedazinhos que o guitarrista toca e ele ativa e desativa essa função aí de distorcer o som. Poderia até mostrar para vocês, mas eu estou longe de tudo aqui. São os efeitos, né, professor? Que exatamente. É isso aí, os efeitos. E é para você estudar, para você entender a forma do sinal, né, no circuito oscilante, você precisa da série de Fourier para você entender, né, você verificar quais são os harmônicos que estão atuando ali. Então, basicamente,
você transforma o seu sinal que você está tocando, né? O que é um sinal, digamos assim, aproximadamente de forma senoidal, em um sinal quadrado. E aí, para você entender e entender as respostas de harmônicos que são produzidos, você precisa entender a série de Fourier. Então você resolve esses problemas a partir disso. Então por isso que eu mencionei, né? O pessoal da engenharia elétrica usa bastante série de Fourier para estudar circuitos, essas formas mais complexas assim. Então vamos lá. Oscilações acopladas, tá? O problema é basicamente, né, de quando vale a pena levar em conta o efeito sobre o forçador, tá? A sugestão, né, é que quando haja transferência de energia para eles. Então eu vou sugerir para vocês o seguinte problema, né? Vamos imaginar o problema mais simples possível. Uma partícula conectada a outra por molas e essas duas partículas conectadas a paredes por molas, tá? Bom, a hipótese que a gente vai levantar é que mesmo que o movimento não seja periódico, é possível entendê-lo a partir de um sistema periódico, tá? Nós vamos introduzir aí as chamadas coordenadas dos modos normais de vibração. Então, vamos supor um sistema com N graus de liberdade. Tá? Para N graus de liberdade, em geral, vão haver N formas de vibração. E alguns dessas formas ou modos são idênticos. Então, exemplos: 2 pêndulos acoplados por uma mola entre as massas, 2 pêndulos acoplados por uma corda, massas conectadas por molas, moléculas de CO2. Na física moderna, nós podemos mencionar exemplos na física matemática, em estudo de sólidos cristalinos e oscilações do campo eletromagnético. Então, o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, né, desse sistema de oscilações acopladas são 2 osciladores acoplados. Aí vocês podem ver na direita esse sistema de 2 osciladores acoplados e você vê a massa 1 com massa M, massa 2 com massa M também, para simplificação, uma constante elástica que liga as 2 partículas e 2 constantes elásticas que ligam as partículas às extremidades. Quais as equações de movimentos para esse sistema? Então, basicamente é o seguinte, gente. Pela lei de Newton, vou botar aqui, ó. Eu vou usar a letra kappa para simbolizar as constantes elásticas das molas ligadas às paredes. X1 menos K X1 menos X2 é igual a massa vezes a aceleração de 1. Já coloco aqui para vocês por que eu estou escrevendo dessa forma. Então olha aqui, gente. Voltemos para o slide anterior. Ó, X1. Essa mola e essa massa, ela se desloca em relação à posição de equilíbrio. Quando ela se desloca para cá, ela puxa da direita e empurra da esquerda, comprima da esquerda. Quando ela vem para cá, ela empurra da esquerda e estica da direita. Então, a gente já imagina que, como essa força é restauradora, quando ela empurra essa aqui para cá, a força está para a direita, tá?
E essa aqui que está esticada vai experimentar uma força para a direita também, tá? Porque ela vai ser puxada para cá. Na situação contrária também, essa mola vai tender a puxá-la para cá e essa mola vai tender a puxar para cá. Só que não tem só esse sistema, tem esse aqui também. Então, à medida que você empurra essa aqui, você empurra a outra também. E a outra vai ser deslocada. E aí, como é que a gente computa isso? Bom, essa aqui está fixa. Então, vai ser K vezes o deslocamento dessa. Essa aqui tá sussa, né? Essa outra, você precisa das diferenças de deslocamento entre as duas, que vai causar uma espécie de um deslocamento líquido ou deslocamento resultante. Para a partícula 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Então vai ser menos capa. Só que agora é o deslocamento da mola 2. Menos K. Agora, ó, x2 menos x1. Igual m, aceleração de 2. Isso aqui se torna mais claro. Porque, ó, quando essa força aqui, que é exercida sobre a partícula 1, quando ela está sendo exercida para cá, ela está exercendo uma força no sentido oposto na partícula 2. Tá? Então vamos supor que ela esteja puxando para cá. Ela vai estar empurrando a 2 para cá. Tá bom? Puxando para cá, empurra para cá. Se ela tiver, eu até fiz um diagrama aqui, né? Eu acho que eu consigo colocar para vocês aqui, né? x1 maior que o x2, x1 menos x2, tá? Vai ser uma compressão, e x2 menos x1 vai ser positivo, tá? Então vamos supor que ela se desloque para cá com x1 positivo e x2 positivo. Então x1 menos x2 vai ser negativo. Então essa mola vai estar, digamos assim, esticada, né? x2 menos x1 vai ser maior que zero. Se, né? Não sei se... Vou filmar aqui para vocês. Só que eu não estou sabendo virar aqui. Aqui, ó, tá na câmera. Vem aqui, ó, fiz um desenho aqui. Ó, x1 e x2, tá? x1 menos x2 é negativo e x2 menos x1 é positivo. Isso é importante para definir o sentido da força, tá? Agora tem x1 positivo e x2 negativo. A mola vai estar comprimida. Então a força sobre x1 vai estar para a direita e a força sobre x2 vai estar para a esquerda, né? Porque ela vai ser negativa. E ela vai ser oposta à força que é exercida pela parede da direita sobre a partícula 2. Aqui, ó, se os dois forem negativos, ela está esticada, tá? Aí uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Se vocês forem ver, sempre a gente vai ter uma que é positiva e outra negativa, porque essas forças elas estão sendo exercidas em sentidos contrários. Tá bom, gente? Então... Essas equações de movimento, tá? Elas descrevem aí o movimento do nosso sistema. Oh, caramba! Aqui.
ok? As soluções são do tipo oscilatório. Cadê o... Deixa eu ver aqui. Fixar aqui, pronto. São do tipo oscilatório, tá? Aqui, ó. E na I ômega T. Vamos lá. Bom, é possível escrever esse problema numa forma matricial. Tá? Se você for ver aqui, ó, relacionar x1 e x2 com as acelerações. Então, ó, você pode escrever aqui, bora ver. Vou pegar essas expressões aqui. Vai ficar mais na forma de uma matriz mesmo. Ó, K1, como tem um sinal de menos aqui, eu vou botar mais K, desculpa, é K mais kappa x1, e aqui vai ficar mais K x2. Aqui, por outro lado, vai ficar K mais kappa x2 e mais kx1. Então percebam que aqui, ó, tá semelhante a essa matriz, ó. Só que, claro, eu já botei m ômega quadrado. Se você aplicar o c ômega t, aqui, ó, vai cair ômega quadrado aqui e vai cair o x. Então, esse x bem aqui, ó, ele vai gerar um ômega quadrado e ele vai ser agrupado bem aqui, ó, de forma negativa. Tá bom? É isso aí. Ah, claro, né? Aqui também, eu esqueci de mencionar para vocês, mas quando você deriva duas vezes, você ganha um sinal, por causa do imaginário. E aí por isso que tem essa troca de sinal aqui, tá bom? Então aqui, ó, soluções para as frequências, tá? Se você resolve o determinante aqui igual a zero, é simples de fazer isso, você vai obter duas soluções possíveis para a frequência. Uma vai ser K sobre M, que é uma frequência menor. E a outra vai ser kappa mais 2K dividido por M. Já vamos interpretar o que são essas frequências. Aí, né, gente, você vai obter 4 constantes de movimento para cada um, tá? Que elas se relacionam. E no final só sobram 4. Isso não é o mais importante agora, tá? Cada valor de ômega, como eu mostrei para vocês aqui, ó, você vai ter 2 valores, né, de ômega aqui, que na verdade são 4, mas você vai eliminar as soluções negativas. Tudo bem. Aqui você vai ter uma combinação linear associada a 1 e uma combinação linear de soluções associadas a 2. A mesma coisa aqui. Aí se pergunta, qual conjunto de coordenadas que pode facilitar a dependência temporal?
ela corresponde à excitação de várias formas de oscilação do sistema. Então é o seguinte, ó, a gente vai introduzir duas coordenadas aqui, ó. N1 ou eta1, que é x1 menos x2, e eta2, que é x2 mais x1. Tá? Bom, se você introduzir essas coordenadas aqui, aqui, ó. Isso aqui, ó, é eta1. X1, como você pode ver aí, é eta1 mais eta2 dividido por 2. Dividido por 2. Tá? E aqui nós vamos ter eta1 mais eta2, 2 pontos. Deixa eu ver onde eu botei aqui. Ah, não escrevi, né? Ok, gente. Eu acho que eu fiz, peguei a... Peraí. Eu vou pegar essa versão aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou passar esse pra cá. Fica mais fácil. Aqui, ó. Tá? Aí eu vou introduzir as coordenadas. Nossa, me arrependi de ter apagado. Ó, x1 é eta1 mais eta2. Aí aqui é eta1 mais eta2. Dividido por 2. Aí esse outro eta2 menos eta1 dividido por 2. Pronto. Tudo isso é igual a zero.
Agora, a gente pode mexer nessa expressão e ela vai ficar... Bora dar uma olhada aqui, ó. Ó, kappa eta 1 mais kappa eta 2 dividido por 2. Beleza. K eta 1 mais K eta 2. Aí aqui tem menos K eta 2, você já vai morrer, mais K eta 1. Dessa forma, quando a gente fizer essa conta, vai ficar K mais 2 Kzinho eta 1. E tem também um outro termo, que é o kappa. Vejam, aqui ó, kappa eta 2, que vai sobrar aqui, né? Então, mais kappa eta 2. Ok? E esse resto some. Então, essa expressão aqui, tá? Ela... Vamos ver aqui. Multiplicar tudo por 2, né? Na verdade aqui eu esqueci, né? Tem um sobre 2 em cada um. Então, vou multiplicar tudo por 2 primeiro, né? Vou multiplicar tudo por 2 e vai ficar aquela conta que a gente fez, né? Kappa eta 2, que sobra, desculpa, aqui, mais kappa eta 1. Aí, depois esse outro vai matar o K eta 2 e vai sobrar 2K eta 1. Pronto, tá aqui. Sobra essa expressão. Ok? Agora, a gente vai colocar na expressão 2 aqui. Vamos introduzir essas coordenadas. Eu estou fazendo isso porque é para mostrar para vocês que existe um conjunto de coordenadas que facilita a solução do problema. Ah, professor, como a gente vai saber que é essa? Calma, que eu vou fazer o procedimento geral para vocês. Mas eu estou dando primeiro o exemplo. Então aqui o K1, desculpa, o X1 é eta 1 mais eta 2, dividido por 2. Aqui menos o X2 eta 2 menos eta 1. E aqui assim. Pronto. Ok, gente. Agora, fazendo uma breve conta, nós vamos obter, vamos ver aqui, ó, esse aqui vai passar positivo. E esse outro negativo. Eu vou multiplicar tudo por 2
Então vai ficar esse termo aqui. Vai ficar esse termo aqui. E vai ficar esse termo aqui. Agora no olhômetro, ó, vai ficar keta2 menos keta1 mais keta2 menos keta1 menos keta1 menos keta2. Então, de novo, vamos ficar aqui com eta1, eta2. Aqui é K mais 2Kzinho. Só que agora é o eta1 que vai sobrar. O 2 vai morrer. Menos esse kappa eta2 aqui. Tá bom? Vamos conferir aqui. Desculpa, gente, aqui. Vai fora, vai tirar. Estão aqui bem aborrecidos. Desculpa, aqui é o contrário, né? O sinal tá trocado aqui. Ó, kappa eta2 positivo. Menos kappa eta1. Menos K eta1, menos K eta1. Agora, tá? Então, buscando as duas expressões. Olha o que acontece. É a mágica acontecer aqui. Eu vou somar, tá? Vou somar aqui essas duas expressões. Bora ver aqui. Se eu somar essas duas expressões, tá? Somando as duas expressões, teremos, ó, m eta2 com m eta2. Duas vezes kappa vezes eta2. Esse com esse vai morrer. Esse com esse vai morrer. Então vamos ter o seguinte. M eta2 dois pontos mais kappa eta2 igual a zero. Reparem que eu já estou dividindo por m aqui. Gente, isso aqui é uma oscilação livre, tá? Mas antes, vamos bora diminuir uma da outra agora. Se a gente diminuir uma da outra, vai ficar duas vezes m eta1. Esse termo vai morrer. E vai ficar duas vezes esse. Então, ó. Vai ficar M mais igual a zero. E já colocando para vocês aqui, vou dividir tudo por M. Olha, aqui nós temos duas oscilações livres. A gente pegou esses dois osciladores, achamos um conjunto de coordenadas, de duas coordenadas, que permitem com que a gente veja as soluções para esse sistema como se fossem duas oscilações independentes. Esses são chamados modos normais de vibração, tá?
Professor, como é que eu vou saber disso? Calma que a gente vai chegar lá. O importante agora é você conseguir identificar que isso aqui é uma oscilação com frequência angular k mais 2k dividido por m, e essa é k dividido por m. A coordenada 1, eta 1, ela oscila dessa forma. A coordenada 2 oscila dessa forma. E x1, tá? Que é a coordenada do objeto 1, é uma superposição dessas coordenadas normais. E x2, que é a coordenada da partícula 2, é uma outra superposição. Então você sempre pode escrever o movimento oscilatório como um conjunto de movimentos oscilatórios. O que eu acabei de falar para vocês? Fourier. Fourier falava a mesma coisa. Tá? Os modos normais de vibração nos levam à mesma conclusão. Isso quer dizer que é fácil? Nem de longe. Tá? Mas existem métodos que permitem com que a gente não precise adivinhar quais são as coordenadas dos modos normais. Aqui, ó. São dois modos. Tá? O modo assimétrico, fora de fase. Tá? Eles oscilam um para cá e o outro para cá. Ou seja, oscilam fora de fase. Ó. Eles se encontram aqui, assim, né? E o outro, eles oscilam em fase. Então, os dois estão aqui oscilando sempre assim. Tá? Bom, interpretação. O sistema apresenta dois modos de oscilação simples. A coordenada eta1 oscila com frequência angular maior e a eta2 com frequência angular menor. A primeira, de maior frequência, descreve um modo assimétrico, tá? Que são as oscilações fora de fase. E a segunda descreve um modo simétrico. Tá? Então, gente, toda oscilação acoplada, ela pode ser entendida como um conjunto de oscilações simples. Tá? Significa que cada uma partícula vai experimentar oscilações simples? Não. O efeito resultante vai ser a soma desses modos simples de oscilação. Tá bom? Existe um caso chamado de acoplamento fraco que leva a um resultado interessante. O acoplamento é fraco quando a constante elástica que acopla as duas massas é baixa frente às outras do problema. Ou seja, o kappa, ou os kappa, são muito maiores do que o K. Isso leva a ômega 2 é K dividido por M, e por uma expansão em série binomial, você chega que ômega 1 é 1 mais Kzinho sobre K ômega 2. Tá? A frequência natural de um oscilador, quando o outro é mantido fixo, pode ser associada a essa expressão aqui. Tá bom? E ômega 0 é raiz de K sobre M. Tá? Ômega 0 vezes isso aqui. É possível colocar as frequências normais como função das frequências naturais de oscilação. Então, a frequência do modo 1 vai ser ômega 0, 1 mais epsilon. Tá? Epsilon é esse coeficiente, que é 1 mais K dividido pela constante elástica que é das molas que estão pregando os osciladores, ou as partículas, melhor falando, às extremidades. Tá? Então, um fenômeno muito interessante que acontece é um fenômeno de batimento. Tá? O mesmo que a gente estuda lá no ondulatório. Então, para condições iniciais dessa natureza aqui, ó, você começa com x1 deslocado da origem de D, x2 em x igual a 0, tá? Na posição de equilíbrio dele, e partindo do repouso. Você pode fazer as devidas mudanças naquela expressão aqui, ó, que eu passei para vocês, e vocês vão chegar numa solução desse tipo aqui. Já também apliquei isso com vocês, tá? Fórmulas de prostaférese. São fórmulas que nos permitem transformar um cosseno a soma de dois cossenos no produto
de cossenos. Isso é muito conveniente muitas vezes, tá? Então, ó, cosseno de x mais cosseno de y pode ser entendido como cosseno de x mais y dividido por 2 e cosseno de x menos y dividido por 2. Reparem que x pode ser entendido como ômega 1t e y como ômega 2t. Y, aqui ó, pode ser ômega 1t, enfim. Aqui desculpa, aqui é cosseno x menos cosseno y, tá? Vou demonstrar essa fórmula para vocês, é simples. Se você tem cosseno x, vou demonstrar uma aqui, o resto sai, mais cosseno y, você pode entender aqui, ó. Você pode entender A igual a x mais y e B igual a x menos y. Você introduz novas variáveis. Tá? Aí o que acontece aqui? X podemos somar A mais B, né? A mais B é igual a 2x. E isso implica que x igual a A mais B dividido por 2. Tá? Mesma coisa diminuindo aqui. A menos B é igual a 2y, né? Isso. Então y é A menos B dividido por 2. Então, gente, ó, cosseno de x mais y é cosseno de A mais B sobre 2. Cosseno de A menos B sobre 2. Aí, né, nós sabemos que isso aqui é cosseno de A sobre 2. Vezes cosseno, cosseno de B sobre 2 aí aqui vai ser menos seno desses caras aí eu vou somar aqui só com um sinal trocado, né? Então aqui, ó, já que é o cosseno da diferença, que são as mesmas coisas, então vai ser aqui mais. Como você pode ver, né? Esse aqui vai matar esse. Vai ser 2 vezes, então, esse valor. Ó, esse bem aqui que é igual a esse. Então, trocando aqui Shark por Jabá, porque A mais B sobre 2 é x, que é y. Aí o A, x mais y, e o B, x menos y. Aí você pode ver que se fosse cosseno, cosseno x menos cosseno y, aí olha o que vai acontecer. Esses termos iam ficar com sinais trocados. Aí o cosseno ia ficar negativo e o seno ia ficar positivo. Tá? E aí você já ia ver, é y menos x, né? Que é primeiro o cosseno da diferença, para dar sinal de mais. Tá? Então, cosseno
de y menos o de x vai ser seno. Aqui seno. Tá? Como está posto bem aqui. Então, gente, quando você for somar esses resultados, olha o que vai dar aqui. D, aí x mais y. Quem é? O ômega 1 mais ômega 2. Então, tem uma relação lá com ômega 0. Tá? E o outro ômega 1 menos ômega 2. Né? Nesse caso aqui, bora ver o x1 aqui. É ômega 1 mais ômega 2 dividido por 2. E ômega 1 menos ômega 2 dividido por 2. Tá? Duas vezes aqui da expressão. Então, D cosseno epsilon 0, epsilon ômega 0, tá? Cosseno ômega 0. Então, o ômega 1 é 1 mais ômega, e o ômega 2 tinha essa relação, tá aqui, é K sobre M. Né? E aí, né, beleza, né? Eu vou trazer já a interpretação para vocês. Vou colocar aqui, mas a gente vai ver melhor no gráfico. A energia transferida não vai e volta entre os osciladores. Porque quando você for fazer o x2, que agora é a diferença, né? O x2 é pela diferença dos modos, né? Tá 1 menos zeta 2. Você vai ver aqui, ó, que vai dar o seno. Então, olha aqui o que acontece. Quando o x1 está máximo, o x2 está zero. Quando o x1 está na amplitude mínima, digamos assim, e o x2 está na amplitude máxima. Quando está zero, aí ele está na amplitude mínima. Né? Aí quando está na amplitude máxima, está zero. Então essa energia ela fica sendo trocada. E aqui fica mais claro, ó, no ponto mais alto, zero. Ela fica sendo trocada entre esses dois osciladores. Tá? O problema geral, gente, das oscilações acopladas, ele descreve essas situações. Então, só recapitulando, esse problema que nós resolvemos dos osciladores acoplados, a solução dele termina bem aqui. Tá? Quando a gente determinou os modos normais de vibração e a gente determinou as frequências que eles podem ser caracterizados. Com isso, nós determinamos as coordenadas das partículas e como elas variam no tempo. Depois a gente pegou um caso particular do acoplamento fraco. Tá? Esse caso é um caso particular. Tá? Quer dizer, o caso particular do particular. O problema que nós vamos trabalhar agora, ele é geral. E ele envolve qualquer sistema conservativo. Tá bom? Então, vamos supor que tenhamos um sistema conservativo descrito em termos de um conjunto QK de coordenadas generalizadas, com n graus de liberdade e em equilíbrio estável. Ou seja, que a coordenada QK assume um valor Q, que ele parte do repouso e que tem aceleração nula. E ainda, né, que para QK igual a zero, del L del QK é igual a zero. Ou seja, isso aqui é aquele termo livre da equação de Euler-Lagrange que descreve a força generalizada. Outra condição é que as transformações de coordenada não envolvem o tempo explicitamente. Geralmente, nesses problemas também, a energia cinética é função quadrática da velocidade, tá? O que gera essa expressão acima. Então, se a energia cinética é função quadrática da velocidade, a derivada da lagrangiana com respeito à coordenada vai ser zero, porque não depende dela. A gente pode expandir a energia potencial, tá? Num sistema oscilatório dessa maneira aqui. Por quê? A gente está supondo que a energia potencial dependa das coordenadas. E aí aqui a gente está colocando a possibilidade, né, de uma coordenada influenciar na outra. Tá bom? E a JK assume
essa expressão aqui. Por quê, gente? Se a gente for lembrar, na aula 1, eu creio, a gente falou um pouco sobre oscilações. Estamos aprofundando agora. Mas qual é a grande questão? Todo sistema para baixas amplitudes de movimento, ele pode ser aproximado de um oscilador harmônico. Né? Basta você lembrar em geral, amplitudes baixas de movimento. E em amplitudes baixas é que significa próximo da posição de equilíbrio. Aqui, ó, gente. U de x é o U de 0, que é próximo da posição de equilíbrio, mais derivada de U com respeito a x vezes x. Só que isso aqui é aplicado no ponto 0. Isso aqui é a força, né, gente? Lembrem que é menos a força. Mais meio de du de 0 dx2. Isso aqui, gente, eu estou fazendo para um caso unidimensional. Mas a generalização disso está bem aqui. Bem aqui, ó. Por quê? Você tem uma função quadrática das velocidades e você tem... Desculpa, da velocidade não, da posição. E você tem termos cruzados de posição. Então, esse coeficiente é o equivalente à constante elástica. Tá? Outra condição para o problema geral das oscilações acopladas é que o sistema tem que estar na vizinhança da configuração de equilíbrio. Tá? Que é uma condição de movimento imposta. Os coeficientes de energia cinética, eles vão ser escritos também como funções quadráticas da velocidade. E a gente expressa isso relacionando essas velocidades aí, tá bom? Aí a gente tem essa matriz aqui, que expressa esses elementos de matriz, que expressam esse coeficiente de inércia aqui da energia cinética. Nesse caso, para você chegar nessa expressão, você teria que derivar o potencial, tá? Em relação às coordenadas generalizadas. Então, isso aqui é só um caso particular, tá? Que eu peguei para fazer analogia. Mas você pode derivar as coordenadas generalizadas. A mesma coisa para velocidade e para energia cinética. Tá? Então, a expansão é feita até segunda ordem. MJK e AJK descrevem o acoplamento das coordenadas. Tá? Então, eles vão ser elementos de matrizes. Se a gente for lembrar bem aqui, ó, lembra que eu coloquei para vocês o problema como se fosse uma matriz? Aqui, ó, esses coeficientes, eles vão ser os MJK e AJK, que vão descrever a relação entre as coordenadas dos sistemas que estão acoplados via oscilação. Então, se a AJK é diagonal, cada coordenada experimenta uma oscilação simples sobre dada frequência. Tá? Então, aquela matriz que a gente estava trabalhando não era uma matriz diagonal. No entanto, quando a gente transformou para os modos normais, isso aqui vai virar uma matriz diagonal. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é uma matriz diagonal. Ela vai ter esse elemento na primeira linha, a primeira coluna, e esse na segunda linha, a segunda coluna. O restante, que relaciona eta1 com eta2, é zero. Tá? Então, o nosso problema de oscilação
ele fica facilmente interpretado nessa teoria. E aí, o problema geral das oscilações acopladas é saber qual a transformação de coordenadas diagonaliza A, que vamos dizer é a matriz de rigidez daí das nossas constantes elásticas, e M, que é a matriz de inércia, que relaciona as massas das partículas. Tá? Então, a transformação é aquela que leva as coordenadas dos modos normais de oscilação. Então, olha o que acontece aqui, gente. Vamos montar nossa lagrangiana. Né? A nossa lagrangiana, né? Ela é L, soma, aqui eu vou colocar IJ, aí aqui vai ficar AJK, QJ, QK, mais, tudo dividido por 2 aqui, né? M, JK, aí aqui Q, J ponto, QK ponto. Essa é a nossa lagrangiana, tá bom? E aí, essas matrizes são importantes porque elas relacionam as coordenadas. Então, não sei se eu coloquei, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Essa é a energia potencial. Minto, né? Aqui é menos. Ô, caramba. Tá aqui. É menos, porque... Desculpa, esse termo aqui... Esse termo aqui. Então, olha aqui, gente. Eu vou considerar equação de Euler-Lagrange para a S-ésima coordenada. Então, ela é escrita assim, né? Aí eu vou derivar del L e del QS. Isso aqui vai dar menos AJK. Aí, ó, quando eu derivar o que J, vai sobrar QK e uma delta de Kronecker. Não sei se vocês se lembram. S e J. Vou botar aqui. Sobre 2. Soma de I e J, né? Não, aqui é J e K, me desculpem, tá? O somatório agora. Pronto, agora faz sentido. Vou botar o sinal aqui para frente. E aqui vou derivar de novo
Só que porque isso aqui é uma regra do produto, né? Então vamos fazer assim para não ficar bagunçado, né? É uma regra do produto. Então, eu derivei o primeiro. Agora, del QK, del QS, vai ser AJK, QJ, delta, KSK, né? Tá bom? Por que, gente? Olha, delta de Kronecker, ela é igual a 1 quando S é igual a K. 0 quando é diferente de S é diferente de K. Então, olha, quando eu derivar o QK, a gente, por definição, as coordenadas generalizadas são mutuamente independentes. Eu já falei isso para vocês na aula sobre mecânica lagrangiana. Então, olha o que acontece. Quando a gente derivar o QK com respeito a S, essa derivada vai ser 0 toda vez que K for diferente de S. Mas quando K for igual a S, essa derivada vai ser 1. Olha quem aparece aqui, delta de SK. A mesma coisa aqui. Quando eu estou derivando o QJ, aqui. Quando eu estou derivando o QJ em relação a QS, todos os J diferentes de S vão levar uma derivada nula. E todos os J igual a S vão levar uma derivada unitária. Então, delta JS. Dessa forma, a delta só vai sobreviver quando J for igual a S. E nesse caso, quando S for igual a K. Então, isso aqui vai se tornar o seguinte. Né? Aí aqui, ó, tudo que tem J eu vou trocar por S. E vou matar essa delta. Esse somatório, o J vai sumir. Tá? E agora eu vou colocar um outro somatório, só para a gente separar e fazer o mesmo aqui. Menos, meio. Por que ele não está dando... Vou copiar aqui, tá? Nesse caso, ó, quem vai matar o somatório é o K, tá? S igual a K. Então, o somatório em K vai sumir. E vai sobrar só o J. E aqui, no lugar de S e K, vai sobrar... Vamos ver aqui. É J e S, né? E aqui, que é S. Ok, gente. Eu vou trocar o índice, tá? Eu vou trocar o índice para o mesmo índice. Eu vou trocar pelo índice P para a gente poder executar a soma aqui. Então aqui, ó, índice P. Então K vira P. Porque índice de somatório é mudo, vocês sabem disso, né? Então aqui P. Aí, olha a jogada aqui. Deu L, deu QS. Vou pegar esse e vou somar aqui. Vou colocar o QP em evidência. Ok? E nós temos aqui a soma de dois elementos de matriz. E agora? Essa matriz é ou não é simétrica? O que vocês diriam? Por uma resposta relativamente simples,
eu diria que essa matriz é simétrica. Tá? Não só porque a conta tem que dar certo. Seu negócio rapidinho. Pode. Mas porque... Como esses elementos de matrizes dão relação entre coordenadas e entre acoplamento entre coordenadas, as forças e as trocas energéticas entre as duas partículas têm que ser simétricas. Então, essa matriz de rigidez, se ela relaciona 1 com 2, ela tem que relacionar 2 com 1. Se ela relaciona 3 com 4, ela tem que relacionar 4 com 3. Então, essa matriz aqui, ela é simétrica. Tá? A matriz A é simétrica e isso implica que isso vai dar em menos a soma aqui, né? Para não... Aqui. Aqui já está dando problema. Isso daqui a gente está tirando essa solução do bolso, né? Ah, ela é simétrica por ter que fazer sentido físico. Meio tautológico isso. Mas eu expliquei para vocês o que quer dizer esse sentido físico, né? As trocas de energia têm que ser simétricas. Ou seja, se eu te dei R$1, você recebeu R$1 de mim. Se você me dá R$1, eu recebo R$1 de você. É isso que expressa essa simetria, tá? Então, ASP. Aqui. Tá bom? Se você faz a mesma coisa com a energia cinética, Tu confia em mim? oi? Tu confia em mim? Posso escolher os dois? Tá gravando aqui. Confio. Vou escolher. Tá. Então tá, gente. Se você faz o mesmo com a energia cinética, voltemos para lá. O que vai acontecer? Só que aqui, né, é o outro termo da equação de Euler-Lagrange. Conjugado. Por um argumento semelhante, você vai obter aqui só que agora é positivo, né? Você vai obter aqui não é meio não, aqui é 2, tá? Só que é menos. Porque eu somei esses dois aqui. Então 1 mais 1, 2, morre aqui, né? Aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ser M, SP e a velocidade generalizada. Ok? Derivando isso no tempo, como esses coeficientes eles são constantes, eles não dependem do tempo, como eu falei para vocês, as transformações não envolvem mudança temporal.
Isso aqui vai ficar, ó, dt dessa paradinha, o desse amigão, tá? E isso aqui vai virar derivada segunda tá? E aí, né, aplicando novamente na equação de Euler-Lagrange, vamos ficar com aqui, ó, equação de Euler-Lagrange, parece uma coisa, né, coordenada, tá? Vamos ficar com isso, ou melhor, né, menos isso menos isso. E nós chegamos à incrível conclusão, que aí tudo isso é igual a zero, né? Que nós temos, para o caso em questão, N oscilações independentes. Então, ó, basta que você modifique um pouquinho aqui. Deixa eu ligar o computador na tomada para não parar de gravar. Eita! Destruindo tudo aqui. Pronto. Aqui. Mais. E aí esse terminho aqui. Ok, gente? Vocês podem ver que isso aqui é um movimento oscilatório, correto? Tá? Aqui, ó. Massa vezes aceleração é constante elástica vezes a coordenada. Igualzinho. Para todas as coordenadas generalizadas. Tá? Aqui, a solução ela vai ser dada por QJ, que é a coordenada generalizada, e constantes de fase, frequência, exatamente a solução que eu propus no início da aula de hoje, agora ali de tarde. Quando você aplica isso, você vai derivar duas vezes aqui. Derivando duas vezes, vai cair um ômega e um sinal. Então, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que é uma matriz aplicada num vetor, que é igual a zero. Isso aqui, gente, nada mais é do que a equação circular. Tá? Que o determinante da matriz AJK, ou matriz A, menos ômega quadrado vezes a matriz M, é igual a zero. Então, as soluções que a gente vai buscar são autofrequências, ou seja, as frequências do modo normal de oscilação, e os autovalores, que são formas de você escrever as coordenadas do modo normal, né? Ou seja, você vai determinar a solução do problema identificando quem são os modos normais. Então, o princípio da superposição, ele vale aqui também. Tá? A solução geral é a soma de todas essas possíveis oscilações. Como eu falei para vocês, isso expressa que uma coordenada pode ser, de um sistema oscilatório pode ser entendida como uma sobreposição dos modos normais de oscilação dele. Então, as coordenadas dos modos normais de oscilação são coordenadas generalizadas que especificam oscilações livres para determinado grau de liberdade. Tá? Então, são coordenadas que você pode olhar o seu sistema e dizer assim, ó, nesse conjunto de coordenadas, o meu sistema, que é uma oscilação complexa,
ele se comporta como várias oscilações simples. Então, cada uma das coordenadas descreve uma oscilação livre, o que é expresso pela equação do oscilador harmônico simples. Lembra daquela expressão que a gente obteve lá no começo? Mano, aproveita e me abre a pouquinho e água faltando agora inteira. Várias participações especiais na aula. Tá aqui, ó. Lembra que a gente resolveu o problema das oscilações acopladas e achamos na marra que a André saiu, né? A gente achou na marra as coordenadas dos modos normais. Então, é basicamente isso. A gente está dando um procedimento contrário agora, né? Dada a lagrangiana, quem são os modos normais? Então, o método geral, ele consiste em você escolher coordenadas generalizadas e determinar a lagrangiana. Depois você representa as matrizes A e M na forma N por N, tá? Determina as razões entre as componentes dos autovetores, determina um fator de escala usando condições iniciais e determina as coordenadas normais através das combinações adequadas das coordenadas generalizadas. Exemplo, o mesmo. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. A lagrangiana desse sistema, tá? Aqui eu não vou fazer conta nenhuma. Eu vou só mostrar para vocês o significado de cada termo. Energia cinética do termo 1, energia cinética do termo 2, energia potencial da interação entre o sistema 1 e a parede, sistema 2 e a parede, e aqui é um KX2, tá, gente? Não é capa X1. E a energia de interação entre as massas 1 e 2. Quando a gente calcula, né, para X1 e para X2, a gente vai ter a determinação das matrizes de inércia, tá? Como é que a gente determina essas matrizes de inércia? Bom, gente, a partir da lagrangiana, como eu falei para vocês. Tá aqui, ó. No caso, a matriz de inércia para alfa, você determina derivando a energia potencial em relação às coordenadas. Então, o termo 1 é derivada de U com respeito a x1, depois derivada com respeito a x1. Aí aqui, o x2, não, é o 1, 2. Então, derivada com x1, derivada com respeito a x2. Aí o 2, 1, x2, x1. 2, 2, x2, x2. Aí aqui o x alfa i, tá? Eles são as coordenadas das partículas, tá? Então, alfa i, no caso aqui, como é um procedimento muito geral, a gente só tem uma coordenada. Então, o i vai ser sempre 1. O alfa, ele é um indicador que diz qual partícula que você está lidando. Então, ó, 1, M1, que é M, derivada de x1, tá? Da partícula 1, com respeito a x1, derivada de x1 com respeito a x2, tá? Que K é o outro, né? Opa, 1, né? x1, x1. Então, aqui, ó, 1, 1 e M. Aí eu já mostro para vocês aqui, ó. M, termo 1. Termo 1, 2. X1, tá? 1, 2. 1. E aqui, 1. Aí, você vai somar... Deixa eu expandir esse termo aqui. Porque são as duas partículas aqui. Aqui, ó. MJK. Vamos expandir esse somatório aqui, ó. M1, aí aqui, derivada parcial, X1, parcial,
Q, J, X1, QK. Aí aqui eu vou expandir o somatório, né? Aí agora o alfa, né? Alfa igual a 2. QJ, X2. QK. Aí, né? O I, ele serve para você identificar o espaço tridimensional. Aqui nesse caso, uma confusão aqui em casa. Então, ó, 1 e 1. Q1 é a coordenada generalizada x1. Nesse caso, essas coordenadas x, elas são as coordenadas cartesianas. Então aqui, ó, vou botar o 1, ó. E Q são as coordenadas generalizadas que também são cartesianas. Então aqui, ó, Q1, Q1, Q1 e Q1. Só que a coordenada Q1 é o próprio x1, coordenada generalizada. Isso aqui é útil porque, mas só a coordenada generalizada sempre cartesiana? Não, quando você estiver trabalhando com pêndulo, por exemplo, aí vai dar ruim. Porque se você não souber a diferença entre coordenada generalizada e cartesiana, aí você vai ter problema. Então, porque no caso do pêndulo vai ter a coordenada θ, por exemplo. Aí você vai fazer o que com isso? Você vai encaixar bem aqui. Mas essas aqui são as cartesianas. Ok? Então, ó, x1, x1, 1, 1, 0, 0. Sobra M1, que é também M. Para o caso dos 2, aí vai ficar aqui, ó, 2, 2, x1, x1, x2, x2, 0. Aqui vai ficar x2, 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 0. Opa, desculpa, 1. Aí vai sobrar o quê? M, que é o termo dos 2. É uma matriz diagonal. Aí, nos termos cruzados, vai dar 0. Porque vai ser x1, x1, mais x1, x2. E aqui x2, x1, x2, x2. Os dois vão ter uma derivada nula, nos dois casos. Então, M1 é M, M22 é M, M12 é 0 e M21 é 0. Tá? Aqui, no caso do A, basta você pegar os termos de energia potencial e ir derivando. Tá? As frequências dos modos normais que você pode obter, se você aplicar aí a equação secular, são as mesmas que a gente obteve no começo. Tá? E aí você pode executar o cálculo e chegar nos valores da razão entre as componentes. Tá? Ou seja, você vai calcular aí qual é o módulo de cada um. E você vai supor que, como essas coordenadas nos módulos normais, elas são ortonormais, porque uma é ortogonal à outra e elas são normalizadas, você vai supor que esses vetores são normalizados. E aí disso você vai chegar em nessa expressão, e você consegue determinar que o valor para eles aqui, né? Determinando que A11 quadrado mais A22 ao quadrado é igual a 1. Tá bom? Então você chega aqui, ó, no fator de escala. O que acontece quando eta1 é igual a 0? Quando eta1 é igual a 0, ocorre o outro modo. Tá? Ou seja, quando eta1 é igual a 0, eta1 é x1 mais x2. Como a gente viu, né? Eta1 é x1 mais x2. Então, x1 mais x2 igual a 0
vai mostrar que é x1 igual a menos x2. Por quê, gente? Quando a gente zera um, tem que ser o outro, tá? Porque eles são normais. Então, quando um acontece, o outro não pode acontecer, tá? É como se essas duas coisas fossem independentes. Quando ele está oscilando no modo assimétrico, ele não pode estar oscilando no modo simétrico, tá? Quando ele está oscilando exclusivamente no modo simétrico, ele não pode estar no assimétrico. Então, olha aqui, gente. O eta2 igual a 0 implica que x2 igual a x1. Qual a interpretação? As primeiras coordenadas descrevem o modo assimétrico, que as oscilações estão em fora de fase. Então, quando um está com x1 positivo, o outro tem um valor negativo. Tá? E aí, deixa eu só... Tomara que a Amanda não entre aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Alternar a câmera aqui, ó. Então, ó, quando elas estão oscilando assim, elas estão oscilando fora de fase, tá? E x1 é igual a menos x2. Quando elas estão oscilando assim, elas estão no modo simétrico, elas estão em fase. Então, você só pode ter uma oscilação que seja esse ou esse puramente. Todas as outras são combinações dos dois, tá? Agora, você não pode ter, ao mesmo tempo, o fora de fase e o em fase ocorrendo. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, as primeiras descrevem as coordenadas do modo simétrico e as segundas do modo... as primeiras do modo assimétrico e as segundas do modo simétrico. Então, se aplica a condição de normalidade, que é essa bem aqui, que vai mostrar aí que o produto linha-coluna desses vetores por essa matriz aqui vai dar 1, e você consegue determinar aqui, ó, o eta2, x1 mais x2. No nosso caso, a gente fez uma escolha alternativa, né? Mas é equivalente aqui a essas duas. Não, tá de acordo com o que a gente escolheu. Então, o eta2, ele é x1 mais x2, e o eta1 é x1 menos x2. E a gente ainda tem de graça aqui, né, o coeficiente, tá bom? Então, para vocês verem, né, se você quiser resolver qualquer problema de oscilação acoplada, basta você seguir esse procedimento. Determina a lagrangiana, determina as matrizes de inércia e de acoplamento, que inicialmente eu chamei de matriz de rigidez, calcula as frequências dos modos normais de oscilação, calcula a razão entre as componentes, determina as coordenadas, usa o fator de escala, que é determinar quando um modo ocorre, o outro tem que ser zerado, e por último as condições de normalidade. Então, gente, por hoje era isso. Vou encerrar a gravação, vou dar esse tempo aí